Bom, quem inocenta vai ser o juiz. O juiz não é o O advogado ele tem que pautar o trabalho dele em primeiro lugar, na ética. Sim. E é claro que o advogado ele tem um órgão fiscalizatório, no caso a OAB. Então ele tem que verificar a ética. Agora, existe por parte da população, talvez de algumas categorias da população, um olhar muito hipócrita em relação ao trabalho do advogado. E hipócrita por quê? É muito fácil um determinado cidadão olhar para um caso em que ocorreu um crime e fazer um pré-julgamento. Fazer um pré-julgamento, mas a partir do momento em que ele se vê, ou um irmão dele, ou um filho, se vê numa situação parecida, por exemplo, numa acusação injusta, e isso nós temos aos montes, né, acusações injustas, injustiças, aí ele quer o melhor advogado, aí ele quer que a justiça seja feita. Agora, quando ele liga o noticiário, né? E aí ele vê esses nossos doutrinadores do direito penal, como o Datena, pode falar o nome? Né? O Datena ele é um exemplo de doutrinador, né? Por exemplo, né? Ele é uma mente, uma sumidade, ele sabe tudo de direito penal, né? E principalmente de direitos humanos, e assim como outros, né? E então é sempre o bandido bom, né? Bandido na cadeia. Aí nós voltamos, né? Mas quem é o bandido? E o que é a cadeia? Né? Muitas vezes as pessoas falam, né, em cadeia, em bandido, em delinquência, e não tem a menor ideia do que estão falando. Né? Por exemplo, eu me abstenho totalmente de falar de vacina, de falar de Covid, de falar, porque eu não sou médico, eu não sou biólogo, eu não sou, enfim, se atém a sua eu me atenho à minha área. Eu sou jurista, sou advogado, sou professor. O máximo que eu poderia falar é sobre direito penal, e olhe lá, né? Então há uma dificuldade de entender essa dinâmica. Professor, e o senhor falou do Ministério Público. De que forma que o Ministério Público atua nos casos do direito penal? Ele aparece do nada, assim? Alguém tem que chamar o Ministério Público, por exemplo, a delegacia, quando aparece alguma coisa? Como que o Ministério Público entra num processo criminal? Ele recebe a notícia do crime, e o que eu critiquei foi apenas o que eu vivencio em alguns casos, né, não é uma regra, em que parece que o Ministério Público tem uma metralhadora e ele vai atirando. Por exemplo, nós tivemos um caso quando nós temos crimes ambientais, o Ministério Público ele denuncia do funcionário que, por exemplo, não fez a fiscalização da chaminé, até o CEO, o presidente da empresa. Então, simplesmente ele vai denunciar, inclusive e a empresa, e a própria PJ. Então, ele não está preocupado com qual foi a lesão, quem de fato causou aquela lesão, quem de fato cometeu o crime. Ele simplesmente vai e atira e alguém vai pegar. Né? E o grande problema do direito, principalmente do direito penal, é que nós temos... Tem uma análise né? Muitos fatores, muitas variáveis. E normalmente a corda também ela arrebenta do lado mais fraco. Tá. Então, em crimes como esse, certamente o funcionário que, por exemplo, não fez a fiscalização da chaminé, talvez ele não tenha o mesmo apoio jurídico que a diretoria ou a presidência ou a própria gerência da empresa. Então, ele vai ser denunciado, ele vai arcar com as custas do advogado e muito provavelmente a direção, a presidência, que
que tem condições de ter advogados com mais não apenas experiência, mas mais contatos, que isso é uma realidade do judiciário. Consegue-se mais quem tem mais contatos, nem sempre consegue-se mais ou consegue-se realizar o que é justo apenas com conhecimento, apenas com estudo, apenas com a dedicação. Muitas vezes há o interesse, é filho de, é parente de, amigo, né? Fora questões ainda mais graves, como compra de sentença, enfim.